Existe uma história na Bíblia tão pequena em palavras e tão profunda em consequência, que quando a ouvimos de novo, ela continua a rasgar as certezas do nosso próprio coração. Zaqueu, o homem que escalou para um encontro transformador com Jesus. Pense nisso por um momento. Um homem que carregava ouro e culpa. Um dia, diante de um povo inteiro e de um senhor que passava, ele decide subir numa árvore para apenas ver quem andava pela cidade. Esse gesto aparentemente bobo será a chave que destrancará uma vida inteira. Jericó era uma cidade de história e de contradições. Conhecida por suas muralhas em tempos antigos, agora fervilhava de gente, comércio e rumores que vinham como fumaça. Era trânsito de caravanas e de expectativas. Por onde Jesus passava, chegavam notícias que pareciam ter pernas próprias. Histórias de curas, de palavras que levavam homens de volta ao prumo, de escrivaninhas onde a verdade expunha mentiras guardadas a 7 chaves. E quando se fala de rumores naquela cidade, fala-se também de multidões, de uma massa que se assoma ao caminho, como se cada passagem pudesse ensinar algo sobre o próprio destino. No coração desse cenário está o publicano. No mundo judeu do primeiro século, os publicanos eram vistos como ponte entre 2 mundos, cidadãos que coletavam impostos para os romanos e muitas vezes negociavam as leis, as taxas e a própria justiça a seu favor. Isso colocava o publicano num lugar duro, riqueza nos bolsos, desprezo na praça. A palavra publicano carregava um estigma social. Era alguém que conhecia o preço de cada coisa, e que, por isso, muitas vezes não sabia o valor do que resta nas mãos. A honra, a confiança, a paz. Zaqueu, o nome que ecoa nesse relato, tinha fama e infâmia em medidas parecidas. Homem de posições e de cifras, acostumado ao som metálico das moedas que pesava às escondidas, talvez aplaudido por patrões e temido por bairros inteiros. O próprio título de chefe dos publicanos que alguns relatos lhe atribuem fazia dele uma figura de autoridade num ofício detestado. Era próspero aos olhos do mundo, mas havia ali uma noite sem estrelas que a riqueza não iluminava. A cada refeição, a cada troca de olhos com um vizinho que desviava o olhar, Zaqueu sentia que algo lhe faltava. Era uma sensação que dinheiro algum conseguia domesticar. Vazio, desconfiança, a angústia de quem percebe que foi construído sem alicerces. Considerar Zaqueu apenas como ladrão ou apenas como vítima seria simplificação. Ele era ambas as coisas, fruto de um sistema e agente dele. Alguém que havia aprendido a usar brechas legais para acumular, e que agora, diante de si mesmo, sentia o peso dos rostos que não o reconheciam como irmão. Imaginar o interior de Zaqueu é imaginar uma casa grande demais para uma alma pequena demais. É ver um homem que cada noite contava moedas e descobria que contava em vão. A riqueza virou prisão. Uma prisão com portas ornamentadas com cadeados de ouro, mas ainda assim prisão. E então veio a notícia que atravessou a cidade. Jesus de Nazaré estava a caminho. Não como um rumor comum, mas como algo que parava o fôlego. A palavra sobre ele crescia, porque o homem trazia dentro de si uma autoridade que não precisava de discursos. Havia algo naquele nome que magnetizava pessoas. Alguns vinham com esperança, outros por curiosidade, muitos por incredulidade. A praça enchia-se. As portas das casas se escancaravam, e os caminhos que levavam à estrada principal tornavam-se uma tapeçaria humana onde cada rosto parecia carregar uma pergunta. Zaqueu ouviu. Sentiu o rumor encostar-se às suas portas. Por um instante algo fino e frágil, algo parecido com esperança, começou a bater nos ossos do homem. Ele também queria ver. Mas ver Jesus não era algo tão simples. Entre ele e o mestre havia corpos, empurrões, um mar de ombros. Havia ainda um obstáculo simples e cruel. Zaqueu era baixo. É um detalhe que, à primeira vista, parece apenas anedótico, mas que carrega significado. Um homem pequeno diante de uma multidão que o rejeitava e diante de um senhor
que irrompia com presença. A baixa estatura torna-se símbolo da condição social que o excluía. Mais que isso, evidencia a distância entre o homem e o que ele mais desejava ver. O que fez Zaqueu então? Em vez de se punir por sua posição privilegiada, ele desceu do pedestal do orgulho e fez algo inesperado. Subiu. Subiu num sicômoro, uma árvore de copa ampla, com galhos que se estendem como braços abertos, uma árvore modesta mas resistente, para conseguir uma visão. O gesto tem um quê de infantil e ao mesmo tempo de fé. Há coragem naquilo, coragem de expor-se ao ridículo, coragem de admitir necessidade. Subir ao sicômoro era admitir que, por mais que tivesse, faltava-lhe a vista que pudesse chegar até o homem que passava. Imagine a cena. Zaqueu balançando entre os ramos, as sandálias segurando-se nos nós da casca, o coração batendo com uma mistura de temor e expectativa. Atrás dele, a cidade fervilha. Diante dele, o caminho por onde circula aquele que transforma. Ao seu redor, vozes que comentam, apontam, talvez zombem. Olha ali, o publicano subindo numa árvore. A ação poderia ser vista como humilhação, e de fato há humilhação, mas também como necessidade sincera. Humilhar-se não era para agradar aos homens, era para cortar o orgulho que o mantinha longe do encontro. Não é raro que o primeiro movimento para a transformação verdadeira seja uma queda de pretensões. Enquanto Zaqueu subia, a multidão se apertava nas laterais do caminho. Havia quem falasse mal do homem. Por que se esforça tanto por ver? E havia quem, talvez secretamente, torcesse para que algo bom viesse daquele encontro. A presença de Jesus, como sempre, provocava uma espécie de triagem. Quem vinha para ser visto por ele e quem vinha para vê-lo. No meio daquele alvoroço, a natureza do desejo de Zaqueu começava a se revelar. Ele não queria apenas testemunhar um milagre ou saber sua fama. Havia algo mais profundo. Ele buscava um encontro que fizesse sentido para sua vida. Os relatos curtos da Escritura nos deixaram essa lacuna proposital. O texto não explica tudo, não descreve cada pensamento, e é nessa falta que reside a força da narrativa. Somos convidados a entrar ali, a sentir o que aquele homem sentiu. O sicômoro, naquela manhã, tornou-se o altar improvisado de um coração. Lá de cima, Zaqueu via as costas das pessoas, os cabelos, as cores das capas, as expressões. Ele contava passos, como quem mede a distância entre o que é e o que pode ser. E então aconteceu. Jesus passou. Não entrou em detalhes, não fez anúncio. Apenas caminhou entre o povo. E algo mudou. Não foi apenas a voz que cortou o ruído da praça, nem a multidão que se moveu. Foi um olhar que atravessou madeira, galhos e vergonha, e pousou sobre um homem lá em cima. Quando os olhos de Jesus alcançaram Zaqueu, foi como se o mundo ficasse por um instante suspenso. Havia ali um par de olhos que não julgava pela posição social ou pelas contabilidades. Havia um olhar que via a verdade do homem, a necessidade, o arrependimento possível, a fome que nem as moedas preenchiam. Esse olhar, mais que qualquer palavra, começou a fazer o que o dinheiro de Zaqueu nunca fizera: aquecer o peito gelado. É difícil descrever a experiência de ser visto por alguém que vê de verdade. Quem já foi observado com tal clareza, entende que o olhar pode ser convite e condenação ao mesmo tempo, dependendo do que o coração escolhe receber. E então, naquele ponto, a cidade inteira ouviu uma voz que pronunciou um nome. Ele disse: Zaqueu. Ao ouvir seu próprio nome na boca daquele homem, Zaqueu não ouviu apenas identidade. Ouviu misericórdia chamando por ele. O uso do nome foi um gesto íntimo, um reconhecimento público que não se comprava com moedas. Para alguém excluído, ser chamado pelo nome por alguém que não se prende a códigos sociais é uma cura incômoda e libertadora. O coração de Zaqueu pendeu, e algo mais antigo do que as cifras e os contratos começou a se mover dentro dele. Houve, por parte da multidão, uma reação previsível: murmúrios, surpresa,
como se a própria ordem das coisas fosse colocada em xeque. Como poderia Jesus dirigir-se a um publicano com tal proximidade? A mentalidade da praça dizia: afaste-se, proteja-se, mantenha as categorias. Mas o movimento de Jesus contrariava categorias, e ao contrariá-las, fazia o tipo de trabalho que sempre havia feito: desalinhar convenções para que o homem pudesse ser reencontrado com sua verdade. Não se enganem. Amanhã não era uma simples curiosidade. Para Zaqueu era o ponto de inflexão. Havia uma urgência nas palavras que soavam, e um convite contido nelas. Desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Ouvir isso é como receber uma senha para entrar em algo que se acreditava fechado. A expressão "me convém" surpreende. Não se trata de necessidade de Jesus, mas de sua vontade. Ele escolhe naquele dia pousar na casa de alguém desprezado. É um movimento iniciante da graça. Deus primeiro toma a iniciativa. Ele não espera que Zaqueu se torne aceitável. Ele vai até a casa do homem para transformar aquilo que ali habita. Pense no que isso implica socialmente. O convite é público, a reação é pública, o escândalo é público. Os olhares dos benfeitores e dos críticos se cruzam. Alguns, talvez fidalgos religiosos, rangem os dentes por dentro. Outros, que há muito desejavam ver justiça, entrelaçam esperança e medo. Mas o núcleo do evento permanece simples. Um homem foi chamado. O chamado tinha a cor da misericórdia e a textura da exigência. Não se tratava apenas de receber hóspedes. Era o prelúdio de uma mudança que exigiria algo mais do anfitrião do que espaço na casa. Exigiria verdade no coração. O fato de o convite ser feito para permanecer na casa de Zaqueu carrega duas verdades paralelas. Primeiro, indica a disposição de Jesus em entrar nas complexidades da vida individual. Ele não passa indiferente. Segundo, anuncia que a transformação que vem é relacional. A salvação não é mera abstração espiritual. É um impacto que altera lares, relações, comunidades. Entrar na casa de alguém é entrar nas suas rotinas, nos seus afetos, nas suas contas. É um convite para a presença transformar tudo. Antes de descer, porém, Zaqueu teve tempo por um sopro de sentir a cidade inteira assistindo ao pequeno drama. Provavelmente percebeu o falatório dos fariseus e a incredulidade dos que guardavam padrões. Talvez temesse que tudo aquilo fosse um teatro, uma cilada. Mas há algo no presente que rompe a hesitação. A convicção interna de que ali havia um ponto de partida para aquilo que ele, até então, não sabia como iniciar. O gesto de descer não era apenas físico. Era simbólico. Uma rendição pública que abriria espaço para cumprir o que sua consciência murmurava. E se você, que ouve essa história, se coloca no lugar de Zaqueu por um instante, onde estaria a sua árvore hoje? Qual é o ritual que você repete para chegar perto do sentido? Quais paixões você segura com mãos de ferro e que secretamente sabem que não satisfazem? A narrativa de Zaqueu nos convida a reconhecer que o primeiro passo para qualquer mudança é admitir que precisamos ser vistos. Ser visto por alguém que tem capacidade de acolher não é humilhação final. É a condição de um novo começo. Enquanto a cena se desenrola, a narrativa ainda guarda silêncio sobre o diálogo que virá depois. Não se sabe aqui por partes como Zaqueu ordenará sua vida ou que reações sua cidade terá ao ver o publicano aberto à mudança. O que se sabe é que o chamado foi feito e que a ocasião exigia resposta imediata. O drama estava no ar. Um homem pequeno, uma árvore, uma cidade em murmúrio e um convite que poderia transformar não só a casa do homem, mas a própria estrutura moral da comunidade. No âmago dessa história está uma certeza. Deus busca o perdido. Ele não espera que o perdido refine seu currículo moral. Ele chama do meio da vida. A iniciativa é divina. A graça, quando se manifesta, não se preocupa se a reputação do homem está manchada. Ela toca o ponto vivo da alma e chama. E é esse gesto que faz toda a diferença. A iniciativa que rompe regras
e vai ao encontro de quem precisa mudar. Mas não vamos apressar a conclusão do que aconteceu depois. A força da história reside também no suspense. O convite foi lançado. A multidão se remexe. Zaqueu, lá em cima, sente o peso do nome e o calor do olhar. Em cada um desses momentos, há uma aposta. Ou a cidade manterá suas barreiras, ou a casa de Zaqueu será um pequeno farol de recuperação. A decisão tomará forma no corpo, nas palavras e, sobretudo, nas ações que seguirão. A verdadeira conversão, como a própria Escritura mais adiante deixará claro, não é espetáculo. É compromisso que gera frutos concretos. Se essa história começa a tocar em algo dentro de você, se essa cena provoca uma inquietação ou um alívio, permita-se acompanhar até o fim. Se você está assistindo de um país distante, escreva nos comentários de onde vem. Quero saber com quem estou caminhando nessa narrativa. E se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Há mensagens que nos ajudam a ver com clareza, e não perca o desenrolar dessa história que toca a todos que um dia se sentiram menores do que gostariam de ser. Voltando à rua de Jericó. Enquanto muitos discutiam, Jesus caminhava com leveza, aparentemente alheio ao choque que causava. Seu olhar, no entanto, não era indiferente. Ele continuamente atravessava a superficialidade das aparências. E quando seus olhos encontraram os de Zaqueu, não foi um encontro casual. Foi um ponto de inflexão onde duas trajetórias, a de um homem e a do Salvador, se tocavam. O que estava em jogo naquele momento não era apenas a curiosidade de ver um estranho famoso. Era o desvendamento de uma vocação humana. Sermos restaurados em nossa comunhão com Deus e com os outros. A cidade, com suas tradições e seus preconceitos, observava. Mas a decisão que definiria o rumo era íntima. Zaqueu, subido no sicômoro, tinha agora a possibilidade diante dos olhos. Permanecer como estava, ou aceitar o chamado para a transformação. O que escolheu fazer? Como reagiu à voz que pronunciou seu nome? Como recebeu o convite para receber aquele estranho em seu lar? Tudo isso seria revelado no instante seguinte, mas até aqui a cena nos prepara. A graça foi oferecida. A escolha permanece. Zaqueu respirou fundo. Cada galho sob seus pés tremia com o peso da decisão que agora carregava. Descer não era apenas movimentar o corpo, era traduzir numa ação pública a resposta que o olhar e a voz de Jesus já tinham convocado. Ele olhou para baixo, viu rostos que o haviam evitado por anos, ouviu os sussurros que teciam sua história na cidade, e ainda assim, colocou os pés no caminho de volta à rua. Desceu com passos que poderiam ser vistos como humildade ou desespero. Aos olhos de quem olha de fora, parecia apenas mais um homem se ajustando ao cotidiano. Aos olhos de quem conhece a trama do coração, era o início de uma conversão que pediria coragem para se tornar concreta. Quando Zaqueu abriu a porta de casa para receber Jesus, a cidade mal pôde conter a surpresa. Receber aquele homem em casa significava aceitá-lo como companhia, dividir mesa, dividir espaço. Significava também abrir a casa às perguntas que vinham com o visitante. Por que eu faço o que faço? Para quem eu vivo? Onde está o sentido que procurava com moedas e contratos? A presença de Jesus ali transformava um cenário doméstico em tribunal de consciência e em hospital de misericórdia. Não houve cerimônia grandiosa. Houve proximidade. Conversa. Olhos que perdoam e ao mesmo tempo convocam. No diálogo que se seguiu, breve nos relatos, porém inesquecível para o que se abriu depois, Zaqueu não se enrolou em justificativas. Não tentou transformar suas práticas em virtude. Havia sinceridade em suas palavras. A Escritura nos apresenta uma resposta clara e prática. Zaqueu anuncia que dará metade de seus bens aos pobres, e que quando houver defraudado alguém, restituirá 4 vezes mais. Essas são palavras que saem da boca de alguém que foi tocado pela convicção. Não eram meras promessas para aliviar a culpa. Eram decisões que teriam custos e implicações. O gesto de prometer restituição e generosidade é central. Pense nisso.
Devolver não é apenas reparar um débito econômico, é a reparação de relações rompidas, é a tentativa de refazer confiança, é uma correção moral que reverbera na cidade. Zaqueu não fez cálculo para descobrir o que lhe traria vantagem pública. Fez compromisso que feria a lógica do lucro fácil. Entregar metade do que se tem aos pobres é gesto que redistribui dignidade. Multiplicar o que foi tomado por erro é gesto que busca restaurar justiça. Ao ouvir aquelas palavras, Jesus não entrou em elogios vazios. Viu-se ali a obra da graça que gera frutos. A reação das pessoas foi misturada. Muitos continuaram céticos. Como pode um publicano, cuja fama é colher em excesso, prometer tamanha mudança? Outros, porém, sentiram esperança. Alguns dos prejudicados que anos antes haviam perdido recursos por abusos, talvez ouviram pela primeira vez a possibilidade de reparação. Famílias que conheciam o peso da injustiça viram, talvez com cautela, uma porta entreaberta para a recuperação. O ato de Zaqueu começou a desfazer, passo a passo, a cadeia de desconfiança que o cercava. Jesus, observando não só o gesto, mas o coração que o motivava, pronunciou uma palavra que selou a transformação. Declarou que a salvação ali chegara. Não uma palavra teórica, mas um reconhecimento. Algo novo acontecera naquela casa. Não apenas uma melhora ética, mas a restauração de um homem à comunhão com Deus e com o próximo. Salvação, no sentido bíblico, não é só a retirada de uma culpa particular. É o começo de uma vida alinhada com Deus, que produz consequências éticas e comunitárias. Assim, as palavras de Jesus afirmaram que a mudança de Zaqueu tinha autenticidade e que os frutos esperados seriam a justiça concreta. O que veio depois não foi instantâneo e nem simples espetáculo. A restituição exigiu esforço, negociações, exposição de arquivos e de contas. Zaqueu teve de abrir cofres, revisar registros, enfrentar coronéis de papel e testemunhas de contratos. Alguns o insultaram, outros o procuraram para receber o que lhes era devido. Houveram lágrimas, encontros tensos, acordos. Mas houve também reconciliações. Aquele homem que antes esquivava o olhar agora se sentava com antigos prejudicados para ouvir, para reconhecer, para pagar. A generosidade que prometeu não ficou apenas em palavras. Encontrou mãos para as quais foi entregue. Viúvas, órfãos, famílias que viviam com pouco e que passaram a receber auxílio regular. Logo começou a perceber-se na cidade um efeito prático. Onde antes havia desconfiança, surgia, aos poucos, uma nova narrativa. O nome de Zaqueu deixou de ser apenas sinônimo de colecionador de impostos. Passou a ser falado em contextos diferentes, como aquele que mudou de caminho, como exemplo de que a transformação é possível, até naqueles lugares onde mais se pensa haver resistência moral. Essa nova reputação não foi imediata nem universal, mas sua existência mostrou que mudanças individuais podem reverter correntes sociais. A transformação também teve efeito sobre a comunidade de fé nascente. Aqueles que acreditavam que o encontro com Cristo mudava só sentimentos passaram a entender que fé sem obras era discurso incompleto. A casa de Zaqueu, por sua disponibilidade, às vezes foi lugar de acolhida para necessidades urgentes. Pessoas que sofriam perseguição, famílias deslocadas, pobres que buscavam um mínimo de assistência, encontraram, em atos concretos, um reflexo da compaixão pregada por Jesus. Não que a casa de Zaqueu tenha se tornado um centro social institucionalizado. Foi antes um testemunho vivo de que o encontro com o Salvador gera responsabilidade social. Na cidade, os fariseus e alguns líderes religiosos mantiveram reservas. Para alguns, o escândalo persistia. Como poderia um homem acusado de práticas injustas agora ser exemplo? A crítica suscitava debates públicos sobre a natureza do perdão e sobre a exigência de conversão autêntica. E esses debates foram salutares. Obrigaram a comunidade a distinguir entre mera aparência e mudança real.
Quando atos concretos confirmam palavras, o ceticismo perde força. Quando ficam só as palavras, o ceticismo tem razão de existir. Zaqueu escolheu atos que desarmaram críticas, não por teatralidade, mas por compromisso. Com o tempo, o impacto desse encontro reverberou além da geografia de Jericó. Nos relatos e na memória da comunidade cristã, Zaqueu passou a ser lembrado como um símbolo, não de perfeição, mas de recuperação. Seu exemplo sublinha algo essencial. A iniciativa da graça chega ao ponto mais improvável e chama a uma resposta que altera prioridades. Lá onde havia tesouros que aprisionavam, nasceu um projeto de restauração. A comunidade cristã primitiva, que valorizava a partilha e a ajuda mútua, pôde ver no caso de Zaqueu a concretização de um princípio que seria caro ao ministério apostólico. Que a fé verdadeira se traduz em cuidado pelos necessitados e em reparação quando houver injustiça. É importante frisar que a mudança de Zaqueu não foi mágica. Exigiu renúncia, planejamento e enfrentamento de resistências. Restituir 4 vezes significa entrar em contato com danos feitos a outros, confrontar registros e admitir culpa. Significa também reorganizar a vida financeira para privilegiar o cuidado ao invés da acumulação. Essa é a natureza das mudanças profundas. Exigem rearranjo de prioridades, coragem para admitir erro e persistência para fazer o bem mesmo quando o reconhecimento não é imediato. Há para nós, rezando na margem desta história, aplicações claras. Primeiro, a verdadeira conversão se revela por atitudes. A fé que salva transforma escolhas. Não se pedem fórmulas instantâneas de prosperidade. Pede-se integridade e justiça. Se um gesto seu precisa ser desfeito, que haja disposição para reparar. Se alguém foi ferido pelas suas decisões, que você, como Zaqueu, esteja disposto a buscar a reconciliação, mesmo que isso custe tempo, dinheiro ou orgulho. Peculiar a essa história é a ligação entre arrependimento e restituição. O que mudou em Zaqueu se revelou em gestos que beneficiaram outros. Isso é uma marca de conversão autêntica. Segundo, o encontro com Jesus tem poder social. O homem que se encontra com o Salvador não se transforma apenas interiormente. Seu testemunho tem repercussão entre os que o cercam. Imagine uma cidade em que muitos aceitassem reparar o mal cometido. Haveria renovação de confiança e incremento da paz social. A restauração individual é sempre uma via de mão dupla. Reconstrói o indivíduo e, ao fazer isso, reconstrói relações e instituições. Terceiro, a iniciativa é de Deus, mas a resposta é humana. Jesus chamou, olhou, convidou. A graça veio primeiro. Ainda assim, a resposta exigiu ação. Zaqueu subiu ao sicômoro, desceu, abriu a casa, falou com sinceridade e tomou posições concretas. Assim ocorre com qualquer um que experimenta o toque divino. Há sempre um movimento humano de cooperação. Não se trata de obras que mereçam salvação, mas de frutos que atestam seu genuíno começo. Quarto, a comunidade de fé tem papel vital em acolher quem retorna. Aqueles que possuem autoridade e liderança precisam ser sábios para discernir entre espetáculo e compromisso. Um cristianismo que pune o arrependido antes de vê-lo em ação vacila em oferecer a misericórdia que Jesus ofereceu. Da mesma maneira, não se pode confundir misericórdia com conivência. A reconciliação autêntica envolve, muitas vezes, procedimentos práticos de restituição e de promoção de justiça. Voltando a Zaqueu, sua história também traz um chamado para os líderes. A acolhida de pessoas marginalizadas deve ser feita de modo que gere transformação. Jesus não se isolou do escândalo que a visita poderia causar. Ao contrário, tomou a iniciativa de conviver, de comer, de se relacionar. Liderança que fomenta encontro real não teme a presença do marginal, mas a percebe como oportunidade de cura para toda a comunidade. Esse é um ensinamento que atravessa séculos. A igreja que aceita a missão de ser hospital e não museu da moralidade será sempre instrumento de restauração.
E no âmbito pessoal, a pergunta que ecoa é simples e cortante. Onde está a sua árvore hoje? Qual é o lugar seguro onde você se esconde para apenas ver de longe o que poderia transformar sua vida, em vez de arriscar se aproximar, ser visto e ser chamado? Talvez sua árvore seja um hábito que protege o seu orgulho. Talvez seja um cálculo financeiro que justifica comportamentos prejudiciais. Talvez seja uma rotina que impede o olhar para o outro. A história de Zaqueu não nos envergonha. Ela nos confronta com a possibilidade de começar de novo. O convite final que a narrativa nos lança é de coragem prática. Não basta dizer que se arrepende. O arrependimento se comprova por caminhos que exigem fazer o bem, por preferir a justiça à conveniência e por comprometer recursos em favor dos necessitados. Se há alguém que você prejudicou, procure-o. Se há ativos cuja posse decorre de práticas duvidosas, busque reparar. Se sua prioridade é acumular, considere como usar o excedente para o bem comum. Essas não são receitas, mas orientações concretas para viver a fé em consonância com a justiça. Para quem lidera, para quem prega, para quem administra comunidades, o exemplo de Zaqueu lembra que nunca devemos fechar portas àqueles que procuram mudança. A palavra que Jesus pronunciou, que a salvação chegara àquela casa, deu à comunidade um modelo. A graça é tanto um ato divino quanto um processo comunitário. Isso significa que nossas igrejas devem ser lugares onde a transformação ética é encorajada e onde a restituição e a reconciliação são possíveis. Na memória coletiva dos primeiros crentes, Zaqueu tornou-se, então, mais do que um caso isolado. Foi lembrado como sinal de que Deus procura corações onde menos se espera. Sua vida pós-encontro, com atos de generosidade e reparação, ofereceu evidências palpáveis de que a conversão pode mudar sistemas. Não porque um homem tenha poder para reformar todos, mas porque sua mudança contagia e inspira outros a buscar justiça. E hoje, em nossos tempos, a história mantém o mesmo poder. Existem publicanos do século XXI, pessoas cujas ações, intencionais ou fruto de circunstâncias, causaram dano a outros e que vivem aprisionadas em cofres dourados. Existem multidões que apenas observam. Existem árvores altas onde muitos se escondem para ver sem serem vistos. Mas existe também a presença de Jesus que chama pelo nome, que se compraz em entrar em lares onde a culpa e a vergonha já se instalaram, e que, ao se assentar, oferece não desculpas fáceis, mas um caminho para recomeçar que inclui devolver, cuidar e servir. Que isso nos leve a algumas decisões práticas, então. Se há dívidas morais com alguém, comece um processo de reparação honesto. Se há bens que foram obtidos por meio de vantagem indevida, avalie formas de restituição ou apoio direto às vítimas. Se há privilégios que beneficiam você enquanto outros sofrem, pense em redistribuir recursos para promover justiça. Nada disso é mágica. São passos concretos que denunciam uma conversão real. E as comunidades cristãs devem estar dispostas a acompanhar, orientar e apoiar tais passos, não para aprovar atitudes passadas, mas para promover uma retomada responsável e transformadora da vida. A história de Zaqueu termina nos Evangelhos, com a afirmação de que a salvação veio à sua casa. Na prática, o desdobramento dessa salvação abriu portas, reconciliou corações e estimulou ações que alcançaram o bem comum. Esse é o coração da mensagem. Encontro com Jesus gera movimento. Não um movimento qualquer, mas um movimento que busca reparar e edificar. E assim, a pequena imagem de um homem subindo numa árvore converte-se numa grande lição. A humildade que nos faz subir para ver pode depois nos fazer descer e agir. Se hoje você sente o peso de escolhas passadas ou a urgência de mudar prioridades, há um caminho: aproximar-se, ser visto, deixar que a iniciativa de Deus nos alcance e então responder com atos que fedem a justiça restauradora. Procure sua igreja local, converse com líderes que possam orientar processos de restituição, envolva-se em iniciativas que cuidem dos marginalizados.
A fé que transforma é sempre prática. Se esta história tocou algo dentro de você, se despertou inquietude ou esperança, convido você a responder ao chamado. Não é tarde para descer da árvore. Procure um encontro verdadeiro. Fale com alguém de confiança na sua comunidade de fé e permita que a graça não seja apenas sentimento, mas ação. E se quiser continuar caminhando conosco, inscreva-se no canal. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre transformação real. E deixe nos comentários de onde você nos acompanha. Quero saber com quem estou caminhando nessa jornada de recomeço. Que a história de Zaqueu nos lembre sempre que a mão estendida de Jesus chega primeiro. Resta a nós tomar a decisão de responder com coragem, restituição e serviço.